Lista de dilatação térmica, exercício 2. A imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão, no hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetros que um trilho de 100 metros sofreria devido a uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente linear de dilatação térmica do trilho vale alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Então, nós temos aqui, mais uma vez, uma questão de dilatação linear. Então, a equação que nós temos é que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, deixa eu aumentar esse zero, comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa, vezes a variação da temperatura. O enunciado, ele traz para nós o comprimento inicial do nosso trilho. O problema aqui tratados é da dilatação de uma linha férrea, né? A gente tem um trilho. Ele diz que o trilho tem 100 metros, nós podemos ter uma barra do metal, da liga, do material constituinte dele, desse comprimento total de 100 metros, ou partes que darão esse comprimento, né? Sendo dividido em partes somadas dando 100 metros, ou sendo uma barra de 100 metros, o resultado da dilatação é o mesmo, porque a gente tem uma relação linear com a dilatação, então somar partes para dar 100 metros é o mesmo que uma barra inteira de 100 metros. Outro dado apresentado é a variação da temperatura. Ele não dá a temperatura inicial nem a final, ele já diz que a variação apresentada, a variação notada, é de 20 graus Celsius. O outro dado que ele dá é o coeficiente de dilatação linear do material constituinte desse trilho, que tem um coeficiente de dilatação alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius a menos 1. Né? Na verdade, por grau Celsius ou grau Celsius a menos 1. E agora nós temos três variáveis aqui, aliás, três dados. Né? Quando a gente pensa nesse exercício, a gente tem por constante o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação, que não muda do material, e o que nós tratamos por variável é a variação da temperatura, porque em um material, quando a gente pensa na construção do material, ele é feito com um material específico, portanto ele tem um alfa específico, e ele assume um comprimento específico que se varia, então, é a temperatura. Então nós temos esses três dados aqui, e nós podemos então calcular a nossa variação do comprimento. A variação do comprimento vai ser igual, então, ao comprimento inicial, 100, vezes o coeficiente de dilatação linear, 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura, que é 20 graus Celsius. Aqui eu estou escondendo as unidades de medida, colocando só a parte numérica do nosso valor. Dessa forma aqui, basta a gente resolver de forma numérica, né? Fazer essas multiplicações aqui, essas operações matemáticas, para obter o nosso resultado. Do 100, nós podemos escrever 100 como sendo 10 elevado ao quadrado, vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, e o 20 posso escrever como sendo 2 vezes 10. E eu faço isso para poder trabalhar com a minha potência de base 10 e os meus números reais aqui de forma mais simples. Então, o nosso 100 virou 10 ao quadrado, ele ainda está aqui. 1,2 e o 10 à quinta permaneceu igual, e o 20 virou 2 vezes 10.
fazendo as operações aqui, para facilitar então, eu vou fazer a multiplicação de 1,2 vezes 2 e vou conservar a base. Eu tenho a minha multiplicação aqui de 10 ao quadrado vezes 10 a menos 5 vezes 10. Então eu vou conservar essa base 10 e somar os expoentes. 1,2 vezes 2 vai nos dar 2,4. Eu conservo a base 10, então vezes 10. O primeiro 10 ele está elevado ao quadrado, então 2. Mais o segundo, que é menos 5, então fica menos. Mais o terceiro, o 2 vezes 10, esse 10, quando ele não tem nada no expoente, o expoente dele é 1, então fica 1 aqui. Dessa forma, nós temos ΔL igual a 2,4 vezes 10, fazendo a operação do expoente, 2 menos 5, menos 3, mais 1, menos 2. Chegamos no resultado de menos 2. A unidade de medida aqui da variação do comprimento, ela é dada em metro. Se nós analisarmos aqui agora a unidade de medida da nossa variação do comprimento, as unidades de medida que nós temos para os nossos dados, o L0 é dado em metros, o coeficiente de dilatação linear ele é dado em graus Celsius a menos 1 ou por graus Celsius, e a temperatura é dada em graus Celsius. Quando eu escrevo aqui, então, as unidades de medida, nós vemos que temos graus Celsius multiplicando e graus Celsius dividindo, então sobra metro. Então, a unidade de medida da nossa variação do comprimento aqui é o metro. Aí ele pede para a gente dar a resposta em centímetros. E lembrando da notação científica, o nosso 10 a menos 2, ele é justamente representado pelo símbolo do C, né, do cent. Ele representa o centímetro, nesse caso aqui, trabalhando com o metro. Então, temos 2,4 vezes não, perdão, aqui eu já substituo, centímetros. Então, lembrando que 10 a menos 2 é representado pelo símbolo do centímetro. Do centímetro não, do cent, representado pela letra C. E quando a gente trabalha com metro, isso vira centímetro. Então aqui, ele já quer a resposta em centímetro, nós chegamos nesse resultado aqui. E numericamente aqui nas opções, nós temos a letra B para marcar aqui na nossa resposta.